Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Vamos falar a respeito da confiabilidade histórica do Novo Testamento. Será que aquelas histórias que nós ouvimos falar a respeito de Jesus são realmente históricas? Será que as fontes são realmente confiáveis? Vamos ver o que Craig Blomberg tem a nos dizer a respeito disso. O livro de hoje é A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, um livro publicado aqui no Brasil em 2019 pela editora Vida Nova, um baita de um lançamento, um livraço que a Vida Nova nos presenteou. Deixe-me apresentar aqui os capítulos desse livro para vocês terem uma noção de quão interessante é o assunto. Ele começa com abordagens tradicionais à confiabilidade dos evangelhos. 2. Métodos mais recentes no estudo dos evangelhos. 3. Milagres. 4. Contradições entre os sinóticos. 5. Problemas no evangelho de João. 6. A tradição sobre Jesus fora dos evangelhos. 7. Questões finais sobre o método histórico. Eu quero comentar alguns pontos aí mais interessantes, na minha percepção, a respeito desse livro. O primeiro deles está lá na página 31. Jesus ele é crucificado por volta do ano 30 depois de Cristo. Existe um erro de cálculo durante a Idade Média quando se faz essa questão de antes de Cristo e depois de Cristo, onde Jesus teria nascido antes de Cristo. Então existe ali um errinho, então Jesus ele é crucificado, ele morre por volta de 30 depois de Cristo. E aí nós temos a questão da data do escrito, do manuscrito original do Novo Testamento. E o Craig escreve a respeito disso, que a ideia permanece válida mesmo que aceitemos o consenso contemporâneo e mais liberal de que Marcos deve ser situado na década de 70 e Mateus e Lucas na de 80. Essa é a visão um pouco mais liberal, tá? Tem sido muito mais comum as pessoas datarem muito antes, quer dizer, muito antes não, mas antes os evangelhos, por volta de 60 depois de Cristo, principalmente pelo fato de não estar escrito nada a respeito da efetiva destruição de Jerusalém, o que é muito estranho, por exemplo, em Atos. O Atos se passa inteiro em Jerusalém e ele acaba sem falar sobre a morte de Paulo, que é sobre o governo do Nero, que morre em 68, sem falar sobre a destruição de Jerusalém, então, que ocorre em 70. Então, isso faz muito mais sentido se nós partimos do pressuposto de que foi escrito antes, por isso que não menciona, né? Mas, enfim, mesmo que a gente assumir essa postura mais liberal de ser depois do ano 70, na década de 70 e 80 depois de Cristo, em comparação com as centenas de anos que normalmente se passavam entre outras pessoas e acontecimentos da antiguidade e a época de seus primeiros biógrafos ou historiadores, esse é um período notavelmente curto que deve estimular a confiança nos evangelhos. Quando nós tratamos de Alexandre o Grande ou de tantas outras figuras importantes da história, os seus biógrafos são muito posteriores do que, digamos, 40, 50 anos depois dos acontecimentos históricos. Então, o Novo Testamento ainda assim estaria em melhor condições do que outros personagens da história antiga. Depois, ele fala também a respeito da fonte Q, que é uma suposta fonte que teria sido fonte para Mateus e Lucas, mas não para Marcos. Então, alguns textos em que Lucas e Mateus coincidem e escrevem assim versos muito similares, muito parecidos, falas muito parecidas, e Marcos não. Isso teria sido possivelmente uma tal da fonte que ambos teriam utilizado como fonte péssima, fonte de informação. Fonte Q por causa de um termo alemão Quelle, que é fonte. Tá? Esse é o capítulo de número 1. Vamos para o capítulo de número 2, métodos mais recentes no estudo dos evangelhos. Eu vou para a página 66.
onde ele fala sobre transmissão, é um subtítulo, né? Transmissão flexível dentro de limites estabelecidos. Aí ele dá o exemplo de algumas canções da Escócia, se não me falha a memória, onde existe a tradição, as canções, as histórias, e cada vez que alguém reconta as histórias, há pequenas variações na forma como a história é contada, pequenos detalhes. Mas deixe-me ler aqui a citação na íntegra. Os membros da comunidade estavam suficientemente familiarizados com elas para corrigir o cantor, caso ele errasse de alguma maneira significativa. Ainda assim, entre 10% e 40% das exatas palavras podiam variar de uma performance para outra, de modo bem parecido com a variação encontrada nos evangelhos sinóticos. Nós temos algumas pequenas variações no Evangelho Sinóticos. Alguns acontecimentos ocorrem, digamos, na entrada para Jerusalém, outros na saída. Nós temos o Sermão do Monte, o Sermão da Planície, as evidências ali na descoberta do túmulo vazio, temos algumas diferenças no número de anjos, nas suas posições, etc. e tal. Como explicar tudo isso? Nós vamos ver isso aí mais para frente com detalhes. E isso coloca em dúvida a questão da inerrância, né? Se há essas contradições ou aparentes contradições, né? Essas discrepâncias entre os evangelhos sinóticos, como é que fica a questão da inerrância bíblica? O Craig também fala sobre isso aqui, tá? Para aqueles cujas ideias sobre a inspiração da Bíblia beiram o conceito de ditado divino, essas descobertas podem se revelar desconcertantes. Ditado como assim, Deus colocando palavra por palavra, né, na mente do autor humano. Tá? Mas, em vez disso, caso a inspiração signifique que Deus supervisionou os processos de formação das Escrituras, de maneira que aquilo que ele desejava escrito aparecesse ali, então não há problema algum, né? Nós cremos que Deus está supervisionando toda a formação do Novo Testamento, né? Toda a escrita inspirada, Deus está ali controlando, e por isso toda a mensagem que ele pretende que esteja aqui revelada, aqui está revelada. E aí, boa parte dessas discrepâncias, por exemplo, determinados textos onde ensinos de Jesus, onde ele em um determinado local parece que ele está ensinando na entrada de Jerusalém, ou está no monte, na planície, na saída, existem essas diferenças. O Craig fala o seguinte: a maioria dos bons professores ou pregadores se repete regularmente. Por isso, é altamente improvável que Jesus não tenha feito o mesmo. Os contextos dos supostos paralelos precisam ser cuidadosamente examinados para se certificar de que não estão se referindo ao mesmo acontecimento, em especial se os detalhes fazem parecer que dois ou mais evangelistas se contradisseram. Com praticamente toda certeza, Jesus usou muitos de seus ditos breves em forma proverbial em vários contextos diferentes. E é provável que algumas dessas parábolas que parecem semelhantes e ainda assim são bem diferentes, também possam ser explicadas dessa maneira. Então não é que nós temos um sermão do monte, um sermão da planície, onde os evangelistas acabam se contradizendo sobre o local. É muito provável que realmente houve um sermão da planície e um sermão do monte. São dois sermões com um conteúdo muito similar, né? Jesus se repetiu, falava a mesma coisa mais vezes, e não apenas uma vez. Tá? E aí, para todos os outros casos onde isso não se aplicaria, Craig fala o seguinte: existem incongruências aparentes, mas as semelhanças superam de longe as diferenças. E quanto as diferenças se aparecem,
Muitas simplesmente refletem interpretações teológicas variadas dos mesmos acontecimentos históricos, sem pôr em questão a historicidade fundamental dos acontecimentos em si. É como se eu testemunhasse um acidente automobilístico e um vizinho meu testemunhasse o mesmo acidente. Talvez a gente divergisse a respeito de alguns detalhes do acidente, mas isso não anula de forma alguma o acidente em si mesmo, o fato histórico em si mesmo. Tá? E aí ele também menciona aqui a questão das profecias veterotestamentárias, ou seja, as profecias do Antigo Testamento que se cumprem na pessoa de Jesus. Ele coloca como vários autores neotestamentários, então eles se esforçam em demonstrar como em Jesus essas profecias veterotestamentárias encontram o seu cumprimento. Tá? Alguns ateus talvez podem com isso questionar, poxa, mas então, na verdade, eles inventam Jesus com base nas profecias veterotestamentárias. Não, eles não inventam. Ninguém dá a sua vida como um mártir por uma coisa que ele sabe ser uma mentira. Tá? Vamos para o capítulo de número 3, milagres. Ele apresenta uma objeção filosófica, a de David Hume, sobre os milagres, também fala sobre objeções históricas, ele responde a tudo isso. E na página 142 ele cita John Mayer. Deixa eu encontrar aqui 142. John Mayer, que é um outro historiador norte-americano, eu acredito. Vista como um todo, a tradição dos milagres de Jesus é respaldada pelos critérios de historicidade mais solidamente do que várias outras tradições bem conhecidas e frequentemente aceitas sobre sua vida e ministério. Dizendo de forma marcante, mas não com demasiado exagero, caso a tradição de milagres do ministério público de Jesus fosse rejeitada in totum, ou seja, ao todo, como não histórica, o mesmo deveria acontecer com todas as demais tradições dos evangelhos acerca dele. Aqui ele está tratando mais assim da teologia liberal, né? Como algumas vezes se aceita alguns fatos sobre Jesus, aqueles mais normais, por assim dizer, mas aí quando o assunto é milagre, se tira o pé fora. O John Mayer fala que não, ou você aceita tudo ou não aceita nada, porque ambos estão completamente respaldados pelo método científico, então não há motivo lógico, não há nenhum motivo assim histórico, né, da análise histórica, para você rejeitar um e aceitar o outro. Tudo se baseia apenas num preconceito filosófico, né, na sua própria cosmovisão, que é o seu ponto de partida ali. Ele dá um exemplo na página 147 de um milagre de Jesus, como ele tão interessante como ele é historicamente atestado. É a questão da ressurreição do filho da viúva de Naim. Deixe-me ler. No caso da reanimação do filho da viúva de Naim, é interessante que Jesus fale com a mãe antes de se aproximar do caixão. Isso corresponde exatamente ao costume da Galileia, a província em que Naim se localiza. Pelo menos conforme atestado no Talmud babilônico. Ali se atesta que em procissões fúnebres na Galileia as mulheres andavam na frente do esquife, enquanto que na Judéia, uma província mais conhecida, iam atrás dele. Diferenças ali culturais. Teria sido bem fácil para o estrangeiro Lucas, né, que não é um judeu, não é da Galileia, ter errado nesse detalhe, a menos que estivesse se baseando em fontes históricas precisas. Né? Essas diferencinhas culturais, esses detalhes que o Lucas é tão certeiro, é tão fidedigno, são coisinhas que aquele ateuzinho de blog não tá ligado. Né? São detalhes que eles simplesmente ignoram. E aí não se dão conta de quão histórico, de quão firmemente estabelecido estão essas verdades aqui históricas.
Aí ele também menciona aquela hipótese de Jesus ser uma cópia de outros deuses, né? Porque há outras tradições onde determinado deus morre e ressuscita, esse tipo de coisa. Será que Jesus não é só um plágio disso aí tudo? Vamos lá, página 142. Nenhum dos antigos mitos e histórias de deuses morrerem e ressuscitarem se refere a seres humanos que viveram entre as próprias pessoas, que, com os fatos ainda vivos na memória, narram as histórias. Em vez disso, são intimamente ligados à morte e ao nascimento que anualmente ocorrem com a vegetação sazonal. Conforme explica N.T. Wright, um dos maiores estudiosos também no que diz respeito ao Novo Testamento e as evidências históricas da ressurreição de Jesus, as variadas e requintadas seitas ensinavam a morte e a ressurreição da divindade como uma metáfora, cujo referente específico era o ciclo de semeadura e colheita, de reprodução e práticas humanas. Isso até me lembra aquela questão de C.S. Lewis, onde ele coloca de que a morte e ressurreição do Filho de Deus é o ápice da história humana. Então todos esses mitos anteriores, baseados na sazonalidade da vegetação, né, como a vegetação morre no inverno e ressuscita na primavera, todos eles apontam para essa centralidade, para esse ápice, né, da história humana na morte e ressurreição do Filho de Deus, em Jesus Cristo. E aí ele também menciona aqui a questão da tradição que é dada a Paulo, né, onde ele escreve lá em 1 Coríntios, se não me falha a memória. Deixa eu abrir aqui, página 161. Isso mesmo, 1 Coríntios 15. Aquilo que eu recebi eu também vos dei, né? Isso ele está refletindo que ele está passando uma tradição que ele próprio recebeu. E a tradição nomeia, por exemplo, Cefas, que é o nome aramaico para Pedro. Então, esse é um sinal de que essa tradição que Paulo recebe, ela é muito antiga, porque ainda usa termos aramaicos e não gregos. Ou seja, mostra que mesmo que a carta de Paulo e os evangelhos sejam um pouco posteriores, digamos 60, 70 depois de Cristo, a própria tradição em que Paulo se baseia é muito anterior a isso. É cedo demais para se desenvolver qualquer tipo de lenda a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos para o capítulo de número 4, Contradições entre os sinóticos, um capítulo interessantíssimo, página 181. Ele diz o seguinte: não há contradição alguma entre Mateus e Lucas, apenas perspectivas complementares sobre o mesmo conceito. Eu não expliquei antes, né? O que é sinótico? Sinóticos são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico, então ele não entra nisso. Eles são sinóticos porque eles têm muitos pontos em comum, muitos textos em comum, muitas histórias em comum, parábolas em comum, por isso eles são sinóticos. E algumas dessas histórias, então, elas têm algumas poucas diferenças entre elas, o que alguns críticos vão apontar como sendo contradições. E ele escreve aqui que, ao menos entre Mateus e Lucas, né, estamos tratando ainda sobre esses, não há nenhuma contradição real, o que são diferentes perspectivas teológicas, né, sobre o mesmo contexto. Depois ele vai mencionar também problemas cronológicos e algumas omissões nas histórias, nas falas, etc. e tal. E na página 123, uma citação que eu achei bem interessante é a seguinte: talvez as diferenças mais intrigantes entre os paralelos ocorram quando o autor de um evangelho condensou o relato de um acontecimento que ocorreu em 2 ou mais etapas em um único parágrafo conciso, que parece descrever que a ação que ocorre de uma só vez, né? Ou seja, um acontecimento mais longo, em mais dias, mais vezes, ele condensa em um parágrafo só, que parece que é uma coisa corrida, parece que é tudo numa paulada só.
No entanto, esse tipo de condensação textual era bem comum entre os escritores da antiguidade, de maneira que, mais uma vez, é injusto julgá-los com base nos padrões atuais de precisão que ninguém exigia na antiguidade. A gente precisa ter em mente sempre qual é o contexto histórico em que o texto é redigido. Ele não é uma biografia como nós a conhecemos hoje, é uma biografia para os moldes do século I, né, do Oriente Médio, lá da Judéia, etc. Então tem um contexto histórico e cultural onde esse texto está inserido. Não podemos julgá-los com os nossos métodos contemporâneos. Vamos dar um pulinho lá para o capítulo de número 6 agora. A tradição sobre Jesus fora dos evangelhos. Aqui ele vai tratar sobre as fontes greco-romanas, fontes judaicas, sobre o início da patrística também, como eles citam tanto a Bíblia. A gente conseguiria, se a gente não tivesse manuscritos bíblicos antigos, conseguiríamos reescrever a Bíblia só com base nos escritos patrísticos, né, ali dos primeiros séculos da história do cristianismo. E também até os apócrifos aparecem aqui, que embora não sejam literatura inspirada, mas dão uma noção do que estava sendo pregado, que estava circulando na época de então. Capítulo 7, questões finais sobre o método histórico. Eu vou para a página 321, onde ele fala uma coisa interessante aqui, olhem só. A mera identificação de alguns erros nos escritos de determinado historiador não leva à conclusão de que a sua obra pertence a um gênero não histórico, como lenda, romance ou ficção histórica. O mesmo vale para os evangelhos. Ainda que alguma das aparentes contradições se mostrassem reais, e ele não está afirmando que isso efetivamente acontece, mas ainda que, né, isso não necessariamente desacreditaria o restante das narrativas. A ideia sustentada por alguns estudiosos da Bíblia de que a admissão de um único erro em um livro torna todo o restante do livro igualmente suspeito pressupõe um método que nenhum historiador respeitável adotaria. Ou seja, algumas vezes os historiadores críticos demais têm sido injustos em relação ao estudo histórico quando o assunto é o Novo Testamento, né, quando o assunto é a Bíblia. Isso me lembra o Louis Markos, onde ele escreve naquele seu livro Apologética Cristã para o século XXI, de que se o Novo Testamento não fosse o Novo Testamento, ele seria considerado o livro mais bem atestado historicamente de todo o mundo antigo e até do término da Idade Antiga, o início do mundo moderno, etc. E tal, de tantas cópias que nós temos, de tantas citações e tantos manuscritos antigos que nós temos. E aí, como uma conclusão, ele coloca também na página 346 o seguinte: qualquer que seja a perspectiva que se adote no início, o veredito que se impõe a nós continua o mesmo. Quer dando aos evangelhos o benefício da dúvida que todas as narrativas de acontecimentos supostamente históricos merecem, quer abordando-os com uma suspeita inicial em que cada detalhe precisa satisfazer os critérios de autenticidade, os evangelhos podem ser aceitos como relatos fidedignos do que Jesus disse e fez. Não se pode esperar comprovar a exatidão de cada detalhe apenas com base em dados exclusivamente históricos. Simplesmente não há dados suficientes disponíveis para isso. Mas, com certeza, podemos falar de confiabilidade geral. Além disso, à medida que a investigação avança, as evidências se mostram suficientes para declarar que aquilo que pode ser verificado é exato, de modo que é inteiramente adequado crer que aquilo que não pode ser verificado provavelmente também é exato.
Outras conclusões, por mais difundidas que sejam, parecem não ter origem em uma análise histórica imparcial, mas em um preconceito religioso ou filosófico. Essa é a conclusão aqui do Craig Blomberg a respeito da confiabilidade histórica dos evangelhos. Depois disso, ele acrescenta ainda dois apêndices, que é a arqueologia e os evangelhos e a crítica textual e os evangelhos. Mas eu não vou comentá-los, eu vou ficar com essa conclusão aqui fantástica de Craig Blomberg. E é um baita livro interessantíssimo para conhecermos o quão bem atestada é os fatos narrados nos evangelhos como nós o temos hoje em dia. Eu fico por aqui e até mais ver.